Olá meus amigos, tudo bem? Que bom poder contar com a sua presença em mais essa videoaula. É uma honra ter você aqui no nosso canal, você sabe que eu fico muito grato com a sua companhia. Na data de hoje, eu quero dar encerramento ao estudo das excludentes de licitude, também denominadas de excludentes de antijuridicidade, artigo 23 do Código Penal. Estaremos falando hoje do estrito cumprimento de um dever legal e do exercício regular de um direito. Estrito cumprimento do dever legal. Diferentemente do que ocorre com a legítima defesa e o estado de necessidade, onde o Código Penal fez questão de trazer um conceito de forma expressa no artigo 25 e no artigo 24, quando se fala de estrito cumprimento do dever legal, eu não tenho essa conceituação de forma expressa no Código Penal. Desta forma, eu vou buscar na jurisprudência e na doutrina o que seria esse estrito cumprimento de um dever legal. Quando eu falo de estrito, senhores, eu estou falando do que? Agir dentro de limites. Existem alguns limites, alguns parâmetros que devem ser observados na minha conduta. Quando eu falo de dever legal, é um dever imposto por lei. Qualquer lei, senhores, qualquer espécie normativa. Pode ser uma lei penal, pode ser uma lei civil, pode ser uma lei trabalhista, pode ser uma lei comercial. Independente da espécie normativa. Basta haver uma autorização ou, na verdade, um mandamento legal, e eu agir dentro dos limites previstos nesse mandamento, eu estaria acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal. Vou trazer um exemplo para que possa ficar claro para vocês. O policial militar, quando ele prende alguém que está cometendo um crime em flagrante, ele está agindo no estrito cumprimento do dever legal dele. É o famoso flagrante compulsório. O policial militar, ele tem o dever, imposto por lei, de prender aquela pessoa que está agindo em flagrante. Um outro exemplo que pode ser citado é do oficial de justiça, quando ele vai cumprir um mandado de desapropriação, por exemplo. Quando o oficial de justiça retira aquela pessoa da residência porque existe um mandamento judicial para que ele pratique aquela conduta, ele não está cometendo, senhores, um crime. Por quê? Existe uma autorização para aquilo. Então você observa que haverão algumas condutas que podem até ser condutas típicas. Condutas típicas são aquelas condutas descritas na norma, porém não são ilícitas. Quando o policial militar ele prende alguém que está cometendo um crime, teoricamente ele está cerceando aquela liberdade de ir e vir da pessoa. Mas ele não comete crime por quê? Existe uma autorização legal para que ele cometa aquela conduta. Detalhe que eu quero trazer para vocês. O estrito cumprimento do dever legal, ele vai abranger tanto o funcionário público que comete aquela conduta, dentro dos parâmetros permitidos, quanto o particular que auxilia. Então, se eventualmente um cidadão comum auxilia o policial militar a prender uma pessoa que está cometendo crime, esse estrito cumprimento do dever legal, ele vai abranger tanto o funcionário público policial que efetuou a prisão, quanto aquele cidadão que auxiliou o policial naquela conduta. Então não se esqueça disso, que é muito importante e pode cair na sua prova, tá bom? Exercício regular de um direito. Da mesma forma que o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de um direito não tem um conceito previsto no Código Penal, de forma expressa. Desta forma, eu tenho que também observar a doutrina e a jurisprudência a respeito do assunto. Quando eu falo de exercício regular, senhores, eu estou falando de eu exercer um direito meu dentro dos limites previstos pela lei, previstos pela norma, previstos por aquilo que é moral. Falamos do flagrante compulsório que é praticado pelo policial militar. Desta forma, ele está agindo em estrito cumprimento de um dever legal. Um exemplo de exercício regular de um direito é o flagrante facultativo. O que é o flagrante facultativo, Rodrigo? O flagrante facultativo é aquele que é praticado por qualquer do povo, por um civil. Você, que não é funcionário público, não é policial militar, não é agente policial, se você prender alguém em flagrante, que é um direito seu, você pode dar voz de prisão para uma pessoa, você estará agindo o quê? No exercício regular de um direito. Esse exercício regular de um direito, ele diferencia do estrito cumprimento do dever legal pelo seguinte: o estrito cumprimento do dever legal é o dever do funcionário público de praticar uma conduta. Quando eu falo do exercício regular de um direito, eu estou falando da faculdade que eu tenho ou não de praticar determinada conduta. Aí está a diferença, senhores. Flagrante compulsório, policial militar, estrito cumprimento do dever legal. Flagrante facultativo, um civil,
exercício regular de um direito. Um outro exemplo de exercício regular de um direito é o famoso jus corrigendi. Volto a falar para vocês, não sou bom em latim, não sei falar latim, mas eu vou escrever direitinho para vocês no quadro aqui ao lado o que é jus corrigendi, tá certo? Na verdade, esse jus corrigendi é aquele direito que o pai tem, por exemplo, de corrigir o seu filho, de dar um puxãozinho de orelha, dar um tapinha na bunda, colocar de castigo, privando ele, por exemplo, do videogame ou de jogar bola, quando ele pratica uma conduta que não alegra o seu pai. Esse direito que o pai tem de corrigir o filho é um direito que está previsto na norma, é autorizado por lei, desde que esse castigo, senhores, não seja uma tortura, não seja uma discriminação. Para terminar um assunto a respeito das excludentes, eu quero falar com vocês sobre dois assuntos. O primeiro deles, ofendículos. Os ofendículos, para quem não conhece, para quem não sabe o que é aquele direito, é aquela conduta de você, por exemplo, colocar arame farpado, cacos de vidro, cercas de arame elétrico no muro da sua casa para proteger a sua propriedade. E isso são os ofendículos. E aí surge a questão, Rodrigo, ofendículo é estado de necessidade? É exercício regular de um direito? É legítima defesa? Aonde é que eu posso enquadrar a utilização dos ofendículos? Para deixar bem claro, senhores, eu tenho dois momentos. Eu tenho o momento da instalação desse ofendículo e tenho o momento da utilização desse ofendículo. Quando eu falo da instalação, eu estou no exercício regular de um direito. Eu tenho o direito de instalar esse ofendículo na minha residência. Quando, eventualmente, esse ofendículo é acionado, por exemplo, o ladrão tenta pular na sua casa, ele toma um choque ou se corta naquele ofendículo, você está agindo em legítima defesa. Então, observem isso. Eu tenho o momento da instalação, exercício regular de um direito, e tenho o momento da utilização, que será a legítima defesa. O segundo assunto que eu quero tratar com vocês é a respeito do consentimento do ofendido. Existem algumas condutas que, se forem praticadas sem o consentimento daquela pessoa, daquela vítima, será crime. Caso tenha o consentimento, deixa de ser crime. Por exemplo, a relação sexual. Quando você tem uma relação sexual com uma mulher, eu tenho duas formas de ter essa relação sexual. Ou com o consentimento, ou sem o consentimento. Quando essa relação sexual é sem o consentimento, haverá o crime de estupro. Porém, se há o consentimento, a mulher também quer ter relação sexual com você, eu não cometo o crime. É uma conduta comum, uma conduta permitida. Então observem que o consentimento dessa vítima é essencial. Caso não exista, eu incorro em crime. Havendo consentimento, é uma conduta comum, uma conduta que não importa por direito penal. Um outro exemplo é a tatuagem. Quando você faz uma tatuagem, teoricamente, o tatuador ele está fazendo o quê? Cometendo pequenas lesões corporais no seu corpo. Se essa tatuagem é consentida, se você permitiu que ele fizesse, não há crime. Porém, se essa tatuagem é feita sem esse consentimento, há o crime, senhores, de lesão corporal, ou até de tortura às vezes. Então, o consentimento do ofendido é uma espécie de excludente de licitude supralegal. Por que supralegal? Não está prevista no Código Penal, não está prevista no artigo 23, mas, se houver, dependendo da conduta, pode tirar a licitude do ato. O que eu tenho que observar quando eu falo desse consentimento do ofendido são três requisitos indispensáveis, senhores. Primeiro, capacidade do agente. O agente tem que ser capaz, ou seja, uma pessoa maior de idade, em plena saúde mental, para que ele possa consentir com a conduta. Caso contrário, eu não posso falar que esse consentimento vai excluir a licitude. O segundo elemento indispensável, quando eu falo de consentimento do ofendido, é que tem que ser um bem disponível. Aquele bem que pode ser disposto. Por exemplo, se a pessoa consentisse que você tirasse a vida dela, você não pode falar que houve o consentimento do ofendido, e mesmo que houvesse esse consentimento, você estaria cometendo o crime. Por quê? A vida é um bem indisponível. Consentimento do ofendido só vai ser aceito quando o bem for disponível. E o terceiro elemento, senhores, é o seguinte. Esse consentimento do ofendido tem que ser simultâneo ou anterior à conduta. Volto a repetir. Tem que ser simultâneo ou anterior à conduta. Caso esse consentimento seja posterior à conduta, ele não vai tirar a licitude do seu ato. Então grava bem isso, tá bom, senhores? Primeiro, ofendículos cai muito em prova. E o consentimento do ofendido é indispensável que você tenha domínio da matéria.
Senhores, chegamos ao final de mais uma videoaula. Foi muito bom a sua companhia aqui na data de hoje. Não deixe de rever as excludentes de licitude, porque na maioria dos concursos públicos vai cair. E se você observar essas dicas que demos nessas 5 aulas que passamos aqui, com certeza você não vai errar a prova, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Continue trilhando esse caminho que você está seguindo, porque você vai alcançar o seu sucesso. Só depende de você, não depende de mais ninguém. Muito obrigado, até a próxima aula. Fique com Deus.